Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Sou o professor Ivelton, formado aí em matemática pela Universidade Paulista, e aqui vamos tratar sobre conceitos, propriedades e definições e também sobre vínculos subjetivos da objetividade. Muito bem, vamos lá. Conceitos, propriedades e definições. O ensino e aprendizagem de definições, propriedades e conceitos matemáticos de forma articulada é uma estratégia didática pela qual o professor pode buscar expandir o significado da educação escolar e, assim, melhorar e dinamizar os vínculos entre subjetividade e objetividade no desenvolvimento do saber escolar. Bem, gente, os conceitos, as definições precisam estar muito bem articulados com a realidade, né? Com o extraescolar do aluno. Então, aquilo que o aluno vê em sala tem que ter um significado, né? Tem de ter coerência com aquilo que ele vive no extraescolar, fora da sala de aula. Aí aqui é levado a subjetividade do aluno e a objetividade do tema, né, ali do processo de ensino. Então, o processo de ensino, né, tal conhecimento, tal tema, tal conteúdo, tem lá seus objetivos, né, suas finalidades, suas intencionalidades a serem alcançadas. E o aluno, ele tem consigo a sua parte subjetiva, né, o que é de cada aluno, né? Cada aluno tem ali o seu lado subjetivo. Tem de haver um vínculo entre a subjetividade do aluno e a objetividade do que ali está sendo tratado, né? Do que está sendo passado ali pelo professor ou professora em sala de aula. Muito bem, conceitos e definições. Há certos termos cujo sentido não deve permanecer implícito sob a pena de criar uma nebulosa de confusões e consequências desastrosas, ainda mais quando queremos valorizar a dimensão científica. Entre esses termos, incluímos conceitos e definições. Olha só, precisa ser claro para os alunos a objetividade, né, de uma definição, de um conceito que está sendo ali tratado. Então, o professor ou professora tem de ser objetivo, né, tem de ser direto, né, daquilo que está sendo ali passado, daquilo que está sendo mencionado, daquilo que está sendo dado como exemplo, valorizando a dimensão científica, né, valorizando o científico, né, a formalidade daquele conteúdo, daquele tema. Mas podendo também o professor ou professora tratar, levar um pouco para a informalidade, né? Mas não fugindo ali da dimensão científica. Então, aquele conceito, aquela definição tem de fazer sentido para o aluno, né? Tem de ser objetivo, né? E tem de mexer com a subjetividade do aluno. Entre esses termos, incluímos conceitos e definições. São noções que preenchem uma parte considerável das atividades do ensino e da aprendizagem da matemática, falando aqui de matemática, e que geralmente não são tratados com a devida atenção nos cursos de formação de professores. No entanto, gente, os conceitos, as definições, né, antes de passar isso para os alunos, né, precisam ser muito bem elaborados, né, os conceitos, as definições, para que quando isso for passado aos alunos, né, seja passado de forma clara, de forma objetiva, de forma simples, pode até ser usada a linguagem informal, né, fugindo ali um pouco da formalidade, mas sendo objetivo, né, sendo coerente, né, com aquilo que está sendo passado, sendo claro com aquele conceito, sendo claro com aquela definição, né, podendo sim fugir um pouco da formalidade para a informalidade, mas levando aquilo para o aluno enxuto, né, levando aquilo bem objetivo, né, bem direcionado para o aluno. Os professores podem até não ver, podem até não discutirem sobre isso em formação, mas isso, né, com o dia a dia, né, com a prática pedagógica, o professor vai entendendo mais disso, né, vai levando outros elementos, outros fatores em consideração. E a questão do conceito e a questão da definição, isso daí precisa ser muito bem claro, né, para o aluno. Eu não posso trazer ali um conceito, uma definição, né, que passe por altos, né, que passe longe da realidade do meu aluno. Então eu tenho de levar um conceito, né, eu preciso levar um conceito, eu preciso levar uma definição que o meu aluno
consiga entender aquela linguagem, que meu aluno consiga entender aquela didática, que o aluno consiga entender aquele método, né? São noções, né, que preenche, olha só, são noções que preenchem uma parte considerável das atividades de ensino e de aprendizagem matemática, falando especialmente de matemática, e que geralmente não são tratados com a devida atenção nos cursos de formação de professores. E, de fato, os professores precisam estudar tantas coisas, né, que a parte da objetividade, né, de ser preciso ali no conceito, de ser preciso ali na definição, isso aí às vezes deixa a desejar nas universidades, né, nos cursos de formação. Mas, veja bem, olha só, entretanto, isso não nos impede, né, falando por parte aí dos professores, isso não nos impede de buscar um sentido mais preciso para eles, né, para os nossos alunos, né, algo mais enxuto, pensando em interpretá-los e assim construir algumas posições em benefício de uma prática educativa mais significativa, né, que se ligue à realidade, né, que se atrelhe à realidade do aluno e que seja algo mais direcionado, algo mais tranquilo, né, de ser passado e de ser percebido por parte dos alunos. Então, vai ter aquela definição, vai ter aquela teoria, aquele conceito que o professor conhece, que o professor sabe, e com a realidade, né, com a prática educativa aí do dia a dia, os professores eles vão ganhando experiência, né, obtendo experiência, e vão pensando da melhor forma de como passar aquilo, né, de como ser mais objetivo, né, de como ser mais enxuto naquele conceito, naquela definição, né, que serão passadas ali para os alunos. Como eu bem falei, não tem problema, não existe problema em você fugir da formalidade, de ir um pouco para o lado informal. Não tem problema nenhum de você passar um conceito, passar uma definição com um maior grau de informalidade. Não tem problema nisso. É importante que o aluno entenda aquilo, né? Aquilo que está sendo passado, a mensagem que está sendo passada, aquele conceito, aquele teorema, aquela fórmula que está sendo passada ali. Isso é o que precisa ser claro, isso é o que precisa ficar claro para os alunos, né? Não importa como você vai estar passando aquilo, mas importa a objetividade daquilo que você vai estar passando. Então você tem que ser enxuto, você tem que ser preciso, né? Olha só, nada vai te impedir de buscar um sentido mais preciso, né, para aquele conceito, para aquela definição, um significado para um conceito, para uma definição, pensando em interpretá-los e assim construir algumas posições em benefício de uma prática educativa mais significativa, né, que faça mais sentido para os alunos. Bem, uma definição matemática representa a dimensão burocrática mais necessária de formalização de um conceito, com a finalidade de objetivar a construção do saber. Então, aquele saber, né, aquele tema, aquele conteúdo que está sendo ali tratado, ele precisa ser construído, né, ele precisa ser desenvolvido, né, com finalidade, né, com intencionalidade. Então, não pode ser uma primeira aula aleatória, uma segunda aula dentro daquele mesmo tema, dentro daquele mesmo assunto que fuja muito daquela primeira. Então tem de haver conexão, né? Tem de haver uma integralidade entre o que está sendo passado, né? Entre a evolução, entre a construção do saber, daquilo que está sendo passado para os alunos. É uma tentativa de comunicar, por meio de uma expressão linguística, o registro de uma ideia objetiva, né? Então, as ideias, né, as linguagens precisam ser objetivas, né? O que está sendo passado precisa ser objetivo, precisa ser franco, precisa ser enxuto. E veja bem, na formalização do texto do saber, né, daquilo que vai ser passado para o aluno, uma vez que a ideia seja definida, né, estando a ideia ali definida, torna-se necessário que essa opção seja preservada, né? Aquele saber seja preservado, aquela ideia seja preservada, pelo menos no contexto considerado. Mas a explicação, né, os exemplos que serão dados por parte do professor, isso daí pode fugir sim um pouco da formalidade, né, da normalidade, e ir para o lado da informalidade. No entanto, que
não se apegue tanto à informalidade, né? Mas que fique preso à formalidade, mas usando termos informais, sendo assim claro e objetivo naquilo que está sendo passado. A gente sabe que é muito comum, né, que o aluno pegue ali o livro, né, pegue ali o seu material didático, comece a ler, comece a explorar e comece também a surgir dúvidas. Isso é normal, isso é natural. Tanto o professor, ele precisa traduzir aquilo para o aluno, né? Se o aluno não entendeu como ali está representado, né? Se o aluno não entendeu aquela linguagem que está ali no livro, que está ali no material didático, o professor ele vai se tornar um tradutor, um mediador, um facilitador daquilo que foi tratado, mas que o aluno não conseguiu enxergar com clareza. Então, o professor ele não foge do contexto ali considerado, mas ele usa uma outra linguagem, né? Ele faz ali, né? Ele usa uma outra definição, né? Usando outras palavras, né? Outros termos linguísticos e tornando aquilo objetivo, tornando aquilo claro, enxuto para o aluno. É isso que precisa ser feito. Para compreender o significado de uma definição e, consequentemente, expandir o domínio cognitivo sobre o conceito, é preciso estar atento às propriedades da noção considerada. Olha só, o aluno vai olhar para o livro, né, ele vai olhar ali para o seu material didático, ele tem ali a sua parte subjetiva, né, como já foi aqui mencionado, né, tem a parte subjetiva do aluno e tem a objetividade daquele conceito, daquele assunto, daquele tema ali que o aluno está tendo contato. Então, o aluno ele pode não ir em direção aos objetivos, às intencionalidades daquele assunto, daquele tema, né? Mas fugindo ele disso, né, por meio de sua subjetividade, o professor, né, o aluno está ali desorientado, o professor traz o aluno, orienta o aluno, né, explicando aquela definição e as reais finalidades, né, com aquele assunto, com aquele tema que está sendo tratado, podendo o professor ali fazer o uso da linguagem informal, né, tentar traduzir, tentar mediar aquilo da melhor forma possível, né, com clareza para aquele aluno que está com dúvida, que não está entendendo ou que está entendendo, que está compreendendo de forma equivocada. Isso vai acontecer, né, do aluno não compreender coerentemente aquilo ali que está sendo passado, ele pode ter uma compreensão equivocada. Então o professor, né, nessa compreensão equivocada que o aluno está tendo, ele precisa trazer o aluno e dizer, ó, é assim, não é o subjetivo, não é para o intuito, né, que a tua subjetividade está levando, né, mas a finalidade aqui é essa, não é essa finalidade aí que tu está entendendo, né, o conceito aqui é esse, a definição aqui é essa, não é por esse lado aí que tu está entendendo. Porque todo aluno ele vai ter lá o seu repertório, né, de conhecimentos, de informações, né, e o aluno ele pode se equivocar e fazer uma compreensão equivocada de um tema, de um conteúdo. Então o professor, né, se aquele assunto, se aquele tema está complexo ali de ser entendido no livro didático, né, porque a ideia é não ser complexa, né, as representações elas precisam ser claras e objetivas. Então, quando aquilo está muito complexo, o professor ele tem que usar outros mecanismos, né, outros meios para exemplificar, para tornar aquilo mais objetivo, né, e mais compreensivo aos alunos. As propriedades são condições necessárias para atender às exigências de uma definição, né? As propriedades daquele tema, daquele assunto. Porém, o enunciado de uma propriedade nem sempre é suficiente para caracterizar a totalidade do conceito. Então, às vezes, falta um pouco mais. É aí que entra, né, o professor, né, incrementando, né, trazendo algo a mais, né, se utilizando de outros termos, se utilizando mais da informalidade, né, e fechando aquele conceito, tornando aquele conceito mais compreensivo, mais objetivo, mais sólido para os alunos, revelando apenas parte de seus invariantes. Bem, agora aqui a parte de vínculos subjetivos da objetividade. Conceitos, propriedades e definições
são aspectos objetivos do saber matemático. Então, olha só, aquele conceito que está ali no livro, né, aquelas propriedades, né, em cima das definições, são aspectos objetivos do saber matemático. Mas a subjetividade constitui a via inicial de elaboração do conhecimento. Então, o aluno ele vai ter lá, né, no seu consciente, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está lendo vai ser levado para um lado. Ele vai ser, pelo seu consciente, né, orientado, levado para um lado. Então, possa ser que ele consiga de cara ali fazer a interpretação correta, né, aquela interpretação que não é equivocada daquilo que ele está vendo. Mas pode acontecer do aluno, né, pela sua subjetividade, ser levado a uma compreensão equivocada, a uma compreensão incoerente. Como a objetividade não nasce pronta, a aprendizagem dos conceitos requer um fluxo constante de retificações produzidas na dimensão subjetiva, né, no consciente do aluno. A construção da objetividade passa pelas experiências subjetivas, assim como toda afirmação individual deve ser submetida ao parâmetro de estabilidade de uma área científica. Aqui, ó, desafios da elaboração do conceito, né? Então, o conceito ele vai ter ali a sua formalidade no livro, né? O professor ele pode estar tratando daquele mesmo conceito, né, com exemplos, né, com uma linguística paralela. Não existe problema nenhum nisso, como eu falei, fugir da informalidade. A elaboração conceitual exige um permanente embate, tal como pensava o Heráclito. Para explicar a convivência entre a multiplicidade e unidade, uma vez que esta não tem um único nível de apresentação. Olha só, um conceito, uma definição, não vai ter um único jeito, não vai ter uma única forma de ser passado. Então, um conceito, né, um professor, né, ele pode passar um conceito de uma forma, uma outra professora pode passar aquele mesmo conceito de uma outra forma. O livro pode usar uma linguística, né, uma outra forma, um outro meio. Não existe nada de errado aí, né? Então, a ideia é ser clara, é ser objetivo, né, naquilo que está sendo passado para o aluno. Tente pensar no aluno, o tempo todo no aluno, porque é o aluno que é o principal objeto, né, de estudo, né, de entendimento por parte dos professores. Dificuldades dos primeiros passos, né? Você vê um conceito, você vê ali uma definição, né? O aluno vê um conceito, ele vê uma definição, ele vê um teorema, ele vê um problema, e daí então ele vai ter as dificuldades, né? Que são dificuldades naturais. Toda aprendizagem tem sua complexidade e o docente vive o desafio de acompanhar a elaboração do conhecimento, né? Aquilo que o aluno vai construindo, né? Conforme ele vai evoluindo. Então, aqueles primeiros contatos, aqueles primeiros passos, é natural ter dificuldade naqueles primeiros contatos, naqueles primeiros passos. Então, o professor está para auxiliar nisso, para mediar e facilitar aquele conhecimento. Entre a condicionantes particulares, da singularidade local e as referências intencionadas pela área científica. Então, a área científica ela vai ter a sua referência, não podendo fugir disso o professor ou a professora, e naqueles primeiros passos que o aluno vai dando, né, naquele conhecimento, naquele assunto, naquele conteúdo, o professor ele tem de estar ali para dar a mão ao aluno, né, para facilitar, para mediar da melhor forma possível aquele tema, aquilo que está sendo tratado ali. É uma fase especial, né, os primeiros passos, na qual o aluno é levado a vivenciar o início ao processo de generalização, abstração e formalização do saber escolar, o que praticamente não é considerado no saber do cotidiano. E, como na matemática, existem diversas formas de representação, né, de representar uma definição, um teorema. Então, um professor lá vai ter sua forma, uma outra professora vai ter uma outra forma de passar aquele mesmo conceito, aquela mesma definição, aquele mesmo teorema. Essa aprendizagem inicial passa ainda pela habilidade de compreensão e da articulação dos primeiros símbolos da matemática.